Presidente, Senhora Primeira Secretária, Senhoras Vereadoras, Senhoras e Senhores Deputados, cidadãs e cidadãos. O voto sobre o Dia Nacional da Liberdade Religiosa e Diálogo Intercultural não pretende ser a celebração de uma efeméride, mas ser um gesto de cidadania e reafirmação de valores fundamentais do Estado de Direito Democrático. A Constituição da República Portuguesa assenta no respeito pela dignidade da pessoa humana e pelos direitos fundamentais, um dos quais é a liberdade de consciência, de religião e de culto, em linha com as obrigações internacionais assumidas pelo Estado português em matéria de direitos humanos. Mesmo em casos excepcionais, como a declaração de estado de sítio ou de emergência, estes não podem afetar direitos fundamentais, entre os quais a liberdade de consciência e de religião. A Lei da Liberdade Religiosa é, como afirmou o Presidente da República, António José Seguro, por tudo isto, uma lei estruturante do Estado de Direito Democrático, assente numa sociedade aberta e tolerante e pluralista, construída princípios fundamentais da nossa Constituição. Celebrar os 25 anos desta lei não é para nós celebrar uma efeméride, é dizer não ao aumento de casos de discriminação religiosa e de tentativas de limitação do pleno exercício da liberdade religiosa, recentemente denunciados pelo Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. Vera Jardim mostrou-se preocupado com casos de discriminação na sociedade portuguesa com base na religião, particularmente em questões de antissemitismo, contra o islamismo ou contra imigrantes de outras religiões. A pichagem da Sinagoga de Lisboa, ocorrida na madrugada de 21 de maio de 2026, tem de ser considerado um ato de antissemitismo que afeta de forma intolerável a tranquilidade do culto religioso. Qualquer que seja a apreciação que se faça da atual política do Estado de Israel, não podem ser permitidas entre nós estas formas de intimidação dos crentes. Comunidades muçulmanas têm sido também vítimas de diversos tipos de discriminação e de intolerância. Para manter apenas a factos públicos e notórios, recordarei as declarações de responsáveis do Chega da Madeira contra o Centro Cultural Islâmico da Madeira, qualificado de organização maligna que procura parasitar e colonizar a região, e contra pessoas que professam fé islâmica, que acusaram designadamente de parasitas e bandidos e classificando o islamismo como cancro. Em 27 de abril de 2026, a Comissão da Liberdade Religiosa emitiu um parecer por unanimidade em que classificou as declarações de um deputado e outros responsáveis do Chega da Madeira como inequivocamente difamatórias de um grupo de pessoas por causa da religião islâmica, configurando crimes de discriminação e de incitamento ao ódio e à violência. Mais recentemente, em 9 de junho de 2026, a Comissão de Liberdade Religiosa considerou por unanimidade que violava a liberdade de religião e de culto um projeto de lei da iniciativa do Chega que visa proibir celebrações muçulmanas em espaços públicos, dificultar a construção de mesquitas, propondo-se para alterar a lei da liberdade religiosa, prevendo inclusive a perda do estatuto de pessoa coletiva religiosa de que gozam comunidades muçulmanas por portaria ou decreto, de forma a escapar ao controle parlamentar. Para além de situações que atingem crentes judeus ou muçulmanos, o Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa denunciou uma captura do discurso cristão por motivos que não são religiosos, mas que usam a religião como arma política contra os estrangeiros, considerando que a sua presença põe em causa uma matriz cristã da sociedade portuguesa, apesar de declarações em sentido contrário de responsáveis cristãos. Mas há motivos para esperança. Portugal continua a ser um país em que o respeito pela liberdade religiosa não é apenas um imperativo legal, mas é apoiada e vivida pela esmagadora maioria dos cidadãos. A Lei de Liberdade Religiosa tem, aliás, contribuído para o aprofundamento do diálogo interreligioso. O diálogo estabelecido, por exemplo, no quadro da Comissão da Liberdade Religiosa entre as confissões religiosas mais representativas, contribui para fomentar o diálogo interreligioso que se tem desenvolvido, não apenas por iniciativa pública, mas, sobretudo, como é natural, por iniciativa de diferentes confissões religiosas. O próprio Dia Nacional da Liberdade Religiosa e Diálogo Interreligioso foi fruto da dinâmica criada pela Lei da Liberdade Religiosa. Vivemos num país em que cada um de nós goza do direito de ter, não ter ou deixar de ter uma religião e de vivermos de acordo com as nossas convicções mais profundas, individual e coletivamente. Este é um bem que vale a pena não apenas celebrar, mas também porque vale a pena lutar para que se mantenha como um bem adquirido.
A liberdade nunca está conquistada de forma irreversível. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhoras e senhores deputados, apresentamos também um voto de saudação ao Sport Lisboa e Benfica pela conquista dos campeonatos nacionais de hóquei em patins feminino e masculino e de futsal feminino e masculino. Estas conquistas são resultado de um projeto desportivo que aposta na formação, na criação de condições de competição ao mais alto nível e na valorização ativa das mulheres em todas as vertentes da atividade desportiva. Estes títulos constituem motivo de orgulho para a cidade de Lisboa e para os adeptos que valorizam o ecletismo do desporto nacional. Permitam que acrescente que votaremos favoravelmente os votos de saudação apresentados pelo PSD relativamente ao Dia Olímpico e ao Dia Mundial do Refugiado. Sublinhamos a afirmação que consta deste voto do PSD. Ser refugiado não é uma condição escolhida. É uma realidade imposta pela ausência de paz, liberdade e segurança. Reconhecer esta realidade com dignidade é o primeiro gesto de qualquer sociedade verdadeiramente democrática. Esperamos que o Governo se inspire nesta constatação e deixe de pagar para não receber os requerentes de asilo que lhe cabiam receber no quadro do Pacto das Migrações e Asilo da União Europeia. Disse.